Da ordem do dia da sessão extraordinária. Em discussão, o projeto de lei número 77/17, prefeito municipal, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, a LDO. Matéria está em discussão, não havendo vereadores para discutir, está em votação. O Fabiano vai encaminhar ou discutir? Para encaminhar, vereador Fabiano Guimarães. Ô, Rodrigo, presidente. Rodrigo, chamar. É um discurso um pouco mais longo, tá? Pra você discutir com ele. É uma peça mais importante, né, Rodrigo? Retificando, o vereador Fabiano Guimarães pede, então, ao invés de encaminhar, para discutir. Em discussão, 20 minutos? 30 minutos. 30 minutos, até 30 minutos, vereador Fabiano Guimarães. Só lê 6 minutos. Senhor presidente, vereadores, senhores vereadores, público presente, com imensa satisfação pelo cumprimento de mais um dever da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle para com essa egrégia Casa de Leis e principalmente para com a nossa comunidade. Exatamente, senhor presidente, que neste momento, conjuntamente com nossos companheiros, vereadores, membros da Comissão Permanente de Finanças, vereador Marcos Papa, vereadora Glaucia Berenice, vereador Orlando Pessotti, vereador Jean Coraúce, passamos às mãos de Vossa Excelência projeto de lei 77 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências. O presente projeto está integralmente concluído para a deliberação deste egrégio plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Trata-se de uma matéria legislativa complexa, no tocante aos seus aspectos formais. No entanto, vencemos mais esta etapa e a presente matéria legislativa, com certeza, promoverá todos os princípios e diretrizes para fomentar a lei orçamentária anual para o exercício do ano seguinte, que futuramente adentrará a Casa para deliberação. Tudo visando o cumprimento das políticas públicas, as demandas sociais e o atingimento do bem comum de nossa comunidade. O presente instrumento legal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, propiciará o orçamento para o exercício de 2018, que seja equilibrado e voltado para as causas, coisas e necessidades de nossa gente e essa nossa terra. Um planejamento orçamentário equilibrado para Ribeirão Preto, que possa transpassar um ano em termos de administração pública municipal, sem sobressaltos ou problemas outros que afetariam diretamente todos os nossos cidadãos. Cumprindo a legislação em vigor, foram tomadas todas as providências e ações pertinentes ao orçamento, para que o mesmo, dentro das possibilidades desta Casa, fosse analisado com cuidado e responsabilidade. Foram realizadas 2 audiências públicas, para que a população pudesse ser ouvida, e ela foi ouvida, em atendimento ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000. A participação popular constatada constituiu-se numa das maiores audiências dos últimos tempos em nossa Casa de Leis, sendo que as dezenas de sugestões populares, com certeza, serão aproveitadas na Lei Orçamentária Anual, que ainda virá. Deste trabalho complexo, em termos de lei de diretrizes orçamentárias, temos um número de emendas, de 171 emendas, fruto da lavra do trabalho dos senhores vereadores aqui, desta comissão permanente e dos munícipes que compareceram nessa Casa de Leis nas 2 audiências públicas realizadas para tanto. Num momento aflitivo em termos administrativos e financeiros,
A proposta, conforme dito, é equilibrada e atípica, conquanto este ano é o ano da elaboração do Plano Plurianual de 2018-2021. Não é a forma de se fazer uma LDO sem ter em mãos o Plano Plurianual, ou seja, o Plano Plurianual é o plano que define as grandes prioridades de um governo para os próximos 4 anos. E ele é apenas atualizado todo ano por meio de uma lei do orçamento. E existe para isso uma outra lei que serve para regrar como ele é elaborado e como ele é executado. É o que a gente chama de LDO, que faz a ponte entre o planejamento de médio prazo, os próximos 4 anos, e a lei do orçamento todo ano. Essa lei que faz essa ponte é a LDO, que é essa que nós apresentamos hoje. Com relação às emendas, consoante consta do parecer, no meu parecer, da comissão, estamos encaminhando para a deliberação do egrégio plenário, favoravelmente para quase todas as emendas, já incluindo-as no texto. São emendas que foram feitas com muita responsabilidade, como eu disse. Com destaque para emendas 2, 3, 116 e 168, que são praticamente iguais e de valores iguais. Portanto, a primeira aprovada prejudica as demais. São emendas que dizem respeito à capacidade de remanejamento do orçamento, de 20% para 10%. Sendo aprovada ou rejeitada uma, as demais seguirão já aprovadas ou automaticamente reprovadas. Destaque também, fiz questão, para as emendas 87, 117, 118 e 170, que em face à sua importância, mister que sejam debatidas e deliberadas por essa casa. Essas emendas, eu acredito que é importantíssimo que sejam debatidas aqui, em plenário. A emenda, uma delas diz respeito à redução do valor do que seria considerado gasto que não precisa ser discriminado, de 8 para 5 mil reais, gastos considerados irrelevantes. Acho que é uma discussão válida. As emendas 117 e 118, que falam a respeito da possibilidade de se contingenciar verbas de cultura e de esportes, que eu acho que vale a pena essa discussão nessa casa. Afinal de contas, já passou da hora de um orçamento tão reduzido, de esportes principalmente, ser passível de ser contingenciado. Eu vou trabalhar muito para que essa emenda seja aprovada e para que não se contingencie mais a verba do esporte, principalmente nessa cidade. E a 170, que diz respeito a serviços considerados essenciais, como, por exemplo, o serviço de tapa-buracos. A priori pode parecer uma coisa simples, mas um buraco, serviço de limpa-bueiros, que a priori, por que não considerado essencial? Pelos danos que causam a uma comunidade, se esse serviço deixa de ser executado. Então essa discussão eu acho válida, e por isso no meu relatório eu pus que pudesse ser discutido aqui na Casa de Leis. Destaque também... Gostaríamos de agradecer à mesa da Câmara Municipal, que nos municiou de todos os recursos físicos e intelectuais possíveis dessa casa, visando o desfecho de mais essa imprescindível matéria legislativa, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agradeço ainda a cada um dos membros da Comissão de Finanças pelo apoio e trabalho, bem como a todos os demais vereadores pelo marco importante no número de emendas apresentadas, tanto no tocante à quantidade e principalmente pela qualidade das emendas apresentadas. A comissão agradece ainda o apoio técnico e intelectual dos advogados desta Casa de Leis, de todos os assessores que nos acompanharam o tempo integral no trâmite dessa matéria, bem como a todos os demais funcionários que direta ou indiretamente nos auxiliaram no desempenho de mais este importante trabalho. Portanto, como alento pelo dever cumprido, entregamos às mãos de Sua Excelência, o presidente em exercício dessa casa, vereador Rodrigo Simões, o projeto de lei 77/2017, concluso para deliberação.
Antes de encerrar, eu cito aqui as palavras de uma grande estadista britânica, Margaret Thatcher, que me marca muito, onde ela diz que não há dinheiro público. Há dinheiro, sim, retirado do orçamento doméstico das mesas de cada família. E é de cada família de Ribeirão Preto que sai esse orçamento e essa lei que regrará a elaboração desse orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu tenho certeza de que essa LDO, que norteará o orçamento do ano que vem, ela foi feita com muita responsabilidade e austeridade com dinheiro de cada família ribeirão-pretana. Parabenizo a todos os senhores, meus colegas vereadores, nosso presidente, a nossa mesa, por mais esse projeto que vai ser encaminhado para a nossa deliberação. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Fabiano. Podemos encerrar a discussão? Reserva o tempo? Não, encerra, né? Ok. Está liberado, então. Mais algum vereador? Gláucia, Papa, quem mais se inscreve? Só para a gente organizar o tempo. Para encaminhar. Gasparini, quem mais? Mais ninguém, gente? João, Boni, Maraca. Fechado? Dão 2 minutos para cada um para encaminhar. Vereadora Gláucia Berenice. Tá. Não, o Papa, o mais eu vou endossar, porque na verdade vai ser o dele, né? Ele vai fazer o nosso projeto. Então, o mesmo endosso. 172. Vou dar aí a última reunião. Senhor presidente, nobres vereadores, eu vou ter que ser bem sucinta, né, presidente? Mas essa lei orçamentária que foi apresentada esse ano, ela está bem mais ajustada à realidade macroeconômica do nosso país. Nós percebemos, ela está 10% menor do que foi apresentado o ano passado. Com certeza não haverá a majoração aí somente das despesas, porque ela realmente condiz à realidade. Nós estamos apresentando uma emenda que foi encaminhada favoravelmente à votação, que todos sabem que, da maneira como foi apresentado, quem estudou a LDO desse ano, os anexos não vieram. Ficou até difícil para os vereadores apresentarem emendas, porque os anexos sempre, historicamente, vinham acompanhando a peça da LDO. Portanto, no artigo 4º, há um parágrafo, um artigo que diz que as metas e as prioridades para o exercício financeiro do ano de 2017 serão estabelecidas na forma de anexo ao projeto de lei do PPA relativo ao período de 2018 a 2021. Nós acrescentamos que deverão fazer parte do anexo as emendas que foram apresentadas pelos vereadores e nas audiências públicas. Porque nós sabemos, diferentemente do que foi apresentado nos anos anteriores, nós não tivemos condições de utilizar as metas e todos os anexos como base de partida para a apresentação das emendas. Então, nós estamos pedindo que seja considerado tudo aquilo que foi proposto nas audiências públicas e também as emendas dos próprios vereadores. Também pedimos, a exemplo dos outros anos, para que seja reduzido de 20% para 10% o percentual de remanejamento. Não dos créditos adicionais, como fazíamos nos anos anteriores, mas a transposição. Para finalizar, essa tramitação, na verdade, é o percentual de remanejamento, transferência e transposição que deve ser feito e pode ser feito por decreto, não precisa de autorização legislativa, mas que ao invés de 20% seja reduzida a 10%. Essa minha emenda parece que foi anexada à emenda do vereador Marcos Papa. Então, eu encaminho, peço o voto favorável dos vereadores, na verdade, a todas as emendas que foram. Próximo vereador, por 2 minutos, vereador Marcos Papa. Presidente, só pela ordem, eu queria só ressaltar que eu agradeço, esqueci de falar lá em cima, a confiança
e a coragem do vereador Marcos Papa em me designar como relator no meu primeiro ano de mandato, mas eu espero ter cumprido, Papa, a confiança. Obrigado. Como eu digo, desde o primeiro dia após a eleição, vereador, a Câmara ganhou um talento de ter Vossa Excelência como vereador nessa casa. Foi com absoluta confiança que eu designei a relatoria para Vossa Excelência, vereador Fabiano Guimarães, dizendo, presidente Rodrigo Simões, que nós fizemos na Comissão de Finanças algo que não era feito há décadas nessa casa. Aqui era o seguinte: o presidente se avocava à relatoria dos projetos de lei de diretrizes, de lei de orçamento. Eu e a vereadora Gláucia Berenice éramos sistematicamente atropelados pelo rolo compressor do desgoverno anterior, né, e a gente não era ouvido. Então, mudou, é outro cenário. Temos talentos na Comissão de Finanças, Vossa Excelência é um deles, e fez a relatoria do presente projeto de lei da LDO. Era algo que eu iria dizer na discussão, presidente, por isso que eu peço uma tolerânciazinha nos 2 minutos, porque eu não pedi discussão. Uma outra coisa importante, uma emenda que sempre fazíamos, de restringir 10% a margem de remanejamento. Historicamente fizemos essa emenda, vereadora Gláucia, mas não fizemos o ano passado porque sabíamos do caos que a prefeitura estava herdando. A senhora, como prefeita interina à época, também viu mais de perto ainda o estrago que foi feito pelo desgoverno anterior. Então, nós não apresentamos no ano passado essa emenda, que agora é justa e está incorporada ao texto principal. Então, sabemos que os 10% é mais que suficiente de remanejamento, é algo em torno de 300 milhões, é dinheiro suficiente para o remanejamento, para o socorro que for necessário. E como sempre temos feito, agora com o auxílio do vereador Boni, nós apresentamos emenda de texto, que caso venha a haver, estamos fazendo da LDO e vamos repetir na lei de orçamento, caso venha a ter alguma necessidade de contingenciamento de despesa, e o gestor ele tem que medir isso, que não seja feito nem para a cultura e nem para o esporte. O vereador Boni falará do esporte porque ele é o craque no assunto. Na questão da cultura, porque o orçamento é muito pequeno. A secretária que acaba de assumir, Isabela Pessotti, aliás, parabenizar o prefeito Duarte Nogueira pela nomeação da Isabela, que foi ativista no movimento Pro Arena conosco, entende o que é a cultura, tem biografia, tem história, tem capacidade. Nós temos convicção que fará uma excelente gestão frente à Secretaria de Cultura. Mas se houver necessidade de contingenciamento na cidade, não seja feito na Secretaria da Cultura. Eu peço, então, o voto favorável dos colegas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Papa. Para encaminhar, o vereador Boni. Boa noite a todos. Só endossando as palavras do vereador Marcos Papa, a contingência ela é necessária, mas que pense na cultura e no esporte, sabendo que a do esporte é a verba mais baixa de todas as secretarias. E além de ser a mais baixa, tem um caráter especial. O pessoal da secretaria tem me falado, é uma verba virtual. Ela vai para o computador um valor, você define as prioridades, você não utilizou nem 20% daquilo e não existe mais a verba, porque infelizmente a Fazenda fala que não tem mais a verba. Então, na verdade, além de ser a verba menor de todas as secretarias, ela ainda é uma verba virtual, que na verdade ela não existe. Então, na verdade, essa emenda supressiva do nosso vereador Marcos Papa, eu espero que todos tenham um sentido, uma sensibilidade pelo fator, não só do esporte como uma atividade física, mas como um fator de transformação social. Tá? Então, acho que é muito importante sensibilizar o executivo, que além de ser a menor verba, que realmente, pelo menos, que exista essa verba. Obrigado. Obrigado, vereador Boni. Próximo vereador para encaminhar, o vereador Maurício Gasparini. Senhor presidente, vereadores, muito boa tarde ao público aqui presente. Eu subo a essa tribuna
mas para louvar o trabalho da Comissão Permanente de Finanças dessa casa, parabenizar o relator, Fabiano Guimarães, que fez uma relatoria maravilhosa, e pedir, dar um encaminhamento, sim, a todas as emendas que foram apresentadas. Ainda há pouco conversamos aqui com os representantes do sindicato, que vieram trazer mais uma sugestão, da qual nós acatamos e bolamos um texto aqui, para que possa ser atendida essa demanda, tá certo? Queria dar uma explicação rápida, porque às vezes pode aparecer que é absurdo um vereador como eu estar apresentando algumas emendas nessa lei de diretrizes orçamentárias. Por exemplo, a construção de um centro olímpico em Ribeirão Preto. Outro exemplo, a construção da Avenida Tanquinho, em Ribeirão Preto. São emendas, senhoras e senhores, que eu estou apresentando desde o meu primeiro ano de mandato aqui. E muitas das vezes, essas emendas na lei de diretrizes a gente apresenta porque nós não queremos que o assunto seja esvaziado na nossa cidade. São demandas que Ribeirão Preto está esperando há mais de 20 anos, vereador Bertinho Scandioso. E nessa hora de se fazer a lei de diretrizes, é a hora sim para que a gente levante novamente o debate das necessidades e dos parâmetros que iremos seguir nos próximos anos em nossa cidade. É lógico que Ribeirão Preto hoje, no momento, vereador Fabiano, não teria caixa suficiente para estar fazendo um investimento dessa magnitude. Mas é a maneira com que eu trabalho. E tenho sido feliz de ter tido alguns desses assuntos completamente resolvidos nesses últimos 4 anos. Portanto, fica aqui a minha explicação. Por mais absurda que possa parecer a emenda, o que eu quero é que não se esvazie o debate dessas necessidades em Ribeirão Preto. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Maurício. O próximo vereador para encaminhar, o vereador João Batista. 2 minutos, excelência. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, membros da mesa, vereadora Gláucia, e ao público presente, servidores, e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Venho encaminhar para que todos votem sim a emenda 87, por minha proposta, uma vez que o seu intuito se justifica em manter o equilíbrio orçamentário do município, diminuir o risco de desperdício de dinheiro público. Trata-se de uma emenda modificativa do artigo 8º, que altera o texto original e reduz para o valor igual ou inferior a R$5.000, o que se considera como despesa irrelevante, pois no texto original consta o valor de R$8.000. Tal medida não impede a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarrete o aumento da despesa pública. Apenas reduz em menos de 40%, o que será considerado como despesa irrelevante. Ou seja, essa emenda vem apenas justificar e manter o equilíbrio orçamentário do nosso município. Muito obrigado a todos e que possamos votar sim. Obrigado, vereador João Batista. Próximo vereador para encaminhar, vereador Alessandro Maraca. Senhores vereadores, senhor presidente, público aqui presente, importante a presença das pessoas aqui para essa discussão. Queria, em primeiro lugar, parabenizar toda a comissão, na pessoa do vereador Fabiano Guimarães, que foi o relator. Acho que é um trabalho árduo, nós precisamos de ouvir e fazer a sociedade entender que ela precisa de participar também desse momento, né? A possibilidade de participar é muito grande. Nós estamos vivendo, em 2017, um momento de recuperação financeira. E mesmo assim, às vezes eu fico preocupado, porque os números, na minha opinião, são frios, né? E a gente tem que olhar muito para as pessoas. É lógico, entender a necessidade de economia, mas com olhar para as pessoas. Nós perdemos muitos projetos importantes nos últimos tempos.
E a gente fez algumas emendas, a gente apresentou algumas emendas, principalmente na área esportiva e cultural, que são as duas pastas que perderam muito nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Secretaria da Cultura, nós tivemos um corte de quase 50% no orçamento, reduzindo o orçamento que era de 24 milhões para 13 milhões. E mesmo assim, pasmem, esse ano, quando a gente tem o contingenciamento de várias contas, nós temos na Secretaria da Cultura e na Secretaria de Esporte, que já tem orçamento ínfimos, o contingenciamento de boa parte do que a gente tem para investimento, não só para investimento, mas para custeio também. Então, parabéns à sensibilidade do vereador Marcos Papa também em solicitar aqui que essas duas secretarias não sofram com esses cortes. Se bem que, mesmo com isso, a gente vê constantemente os cortes e os prejuízos, tanto na cultura quanto no esporte. Mas, só para finalizar, senhor presidente, eu sei que tempo é curto, nós estamos tentando resgatar com isso alguns projetos também. Nós tínhamos o Chorinho aqui, nós tínhamos a Seresta, nós temos uma necessidade de conservação do nosso patrimônio histórico-cultural, das quadras esportivas que existem nas cidades, de equipamentos públicos que foram relegados ao tempo. Então, em cima disso tudo, nós estamos cuidando. Além disso, algumas propostas que encaminhamos para a Câmara Municipal, que é o centro administrativo, o aeroporto, também prevendo emendas para esse sentido. Então, eu peço o vosso favor. Obrigado, vereador Maraca. Próximo vereador para encaminhar por 2 minutos, o vereador Lincoln Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. O que eu quero ressaltar aqui, vejo que esse ano a Câmara está pensando na mesma linha, algo que envolve um problema histórico, né? Uma discussão que acontece desde os anos 2 a.C. Mas vai remanejar quanto do orçamento? Né? E dependendo da situação, oposição, vai-se a discussão, né? De acordo com aquilo que se vive ou de quem governa de 4 em 4 anos. Eu acho que a gente tem que acabar com isso, porque a gente está falando de dinheiro público. E, ao mesmo tempo, essa nova gestão, não só no Executivo, mas também aqui no Legislativo, fala em enxugar custos, enxugar gastos. E seria muito contraditório a gente dar um cheque em branco na mão do Executivo, independentemente de quem esteja à frente da Prefeitura, autorizando o remanejamento de verba em torno de 20%. Seriam 540 milhões de reais. Um cheque em branco de 540 milhões de reais. Então, ao mesmo tempo que a gente pede respeito ao dinheiro público, que se faça mais com menos, que se enxugue os gastos, eu acho que é muito previdente que a gente reduza essa autorização para 10%. Essa é a emenda que eu apresentei no dia 25 de maio, o vereador Orlando Pessotti também o fez, assim como o vereador Marcos Papa, e vejo que a Câmara está pensando nessa mesma linha, né? Porque isso vai ao encontro da responsabilidade que o dinheiro público exige em manuseio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lincoln Fernandes. Para fechar o encaminhamento, só quero destacar a emenda de número 1, que é de minha autoria e é relacionada diretamente aos servidores públicos. Presidente Laerte, eu protocolei lá atrás essa emenda no sentido de, quando iniciarmos ano que vem as conversas sobre o reajuste salarial dos servidores, que não partamos do zero, que tenhamos aí no mínimo o repasse da inflação. Então eu protocolei essa emenda, é a emenda de número 1, que eu peço o apoio de todos os vereadores, para que partamos aí, tenhamos no mínimo a inflação, discutimos a partir daí para não discutir a partir do zero. Então essa é a emenda de número 1. Ok.
Obrigado pela presença de vocês aqui, tão simpática e educada. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores para encaminhar, a matéria está em votação chamada. O projeto está em votação chamada. Hã? Ela falou que não é mais que obrigação nossa fazer isso. Xingar não, só falar, não está fazendo mais que obrigação. Engraçado, em 30 anos ninguém nunca fez nada. Doutor Marcelo, vem cá, mas já foi tudo encaminhado, então não precisa... Não, só pede destaque, porque agora nós vamos botar todas as emendas, menos essas aqui, ó. E aqui tem, ó, perdão. Não? Não, foi. Tá, então vota 172, com exceção 2, 3, 116, 118, 87, 117, 118. Faltando só um. Aprovado o projeto. Votação todas as Em votação agora todas as emendas, com 172, 172 no total, com exceção com destaque, com exceção das emendas 2, 3, 116, 118, 87, 117, 170 e 172. Em votação chamada. na hora que entrar as destaques. Próxima votação, o senhor pede a inversão preferencial, te aviso. 3 para 2. E as 4 que a comissão fez parecer que votar separado. Fala, Isaac. Forte, firme. Ó. Vai pedir inversão preferencial. A gente põe 3 aqui. Se a 3 for aprovada, prejudica as demais. A gente vota uma dessas aqui, ó. Aprovadas as emendas. Em votação, a emenda número 3. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Lincoln Fernandes. Pedir a inversão preferencial das emendas 3 para 2, por favor. Os vereadores que desejarem aprovar o requerimento do vereador Lincoln permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não, são as emendas em destaque essas. Então vamos lá. Em votação a emenda 3, se aprovada, prejudica as demais de número 2, 116 e 118. A emenda 3 do vereador Lincoln Fernandes. Em votação chamada. Botar aqui, ó. Aprovada a emenda de número 3 do vereador Lincoln Fernandes, prejudicadas as demais. Em votação agora, as emendas 87, 117, 118 e 170. Votação englobada das coisas. São diferentes? Então vamos lá, votação das emendas uma a uma. Primeira emenda 87. Chamada. Aprovada a emenda 87. Em votação agora a emenda 117 chamada.
Aprovada a emenda 117. Próxima emenda em votação, a emenda 118. Chamada. Aprovada a emenda 118. Próxima emenda em votação, emenda 170. Senhor presidente, por favor, constar, senhor presidente, constar voto sim na emenda 117, por favor. Voto sim para os vereadores Luciano Mega e vereadora Gláucia Berenice na emenda anterior. Aprovada a emenda do vereador Adalto Marmita. Em votação agora a emenda 172, do vereador Marinho Sampaio. Aprovada a emenda do vereador Marinho Sampaio, aprovadas todas, então, segunda discussão final, votação final para quinta-feira. Não havendo mais matérias para serem deliberadas, a presente sessão está encerrada. Em 5 minutos iniciaremos a sessão ordinária. Boa tarde.